Bom, então, muito bom dia, gente. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo. Então, continuando no capítulo 4 da Bhagavad Gita. Como eu expliquei para vocês no início da aula passada, esse capítulo vai nos trazer um entendimento melhor a respeito do Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, o yoga também da meditação, e a maneira como esse Jnana Yoga ele se articula com o Karma Yoga. Tá? Na visão de Krishna aqui da Bhagavad Gita, esses yogas eles não estão separados, como pensava o Arjuna ao fazer a pergunta para Krishna no início do capítulo 3, né? Ele faz a pergunta em termos de ou esse outro, né? E Krishna vai mostrando aqui para o Arjuna que esses dois yogas eles estão costurados um no outro, né? Eles dependem um do outro, né? Porém, em termos de aplicabilidade, né? Krishna vai dizer que a gente deve continuar colocando o nosso foco em Karma Yoga, ou seja, é desejável que a pessoa continue desempenhando seus papéis no mundo, e ela vai trazer o Jnana Yoga para dentro dessa vida, desse caminho de Karma Yoga, né? Existe um Jnana Yoga mais puro que é alcançado por pouquíssimas pessoas num estágio talvez já muito próximo de uma realização espiritual plena, onde para essas pessoas aí realmente não há mais nada a fazer aqui nesse mundo, e elas então se retiram em meditação e contemplação da natureza espiritual, tá? Mas isso é muito raro, e isso não é um caminho que deve ser adotado por iniciantes como nós, né? Ou mesmo iniciantes como o Arjuna. Então, se o Arjuna era um iniciante, o que dizer da gente? Bom, nessa parte da Bhagavad Gita, que a gente, esse início do capítulo 4, como vocês estão vendo, Krishna, ele vai dar ali um vislumbre da sua natureza divina, né? Então, isso começa no momento em que ele diz para o Arjuna que todos os ensinamentos espirituais do yoga já tinham sido apresentados por ele lá no início dessa grande, esse grande ciclo, essa grande era, né? Que, pelos cálculos astronômicos, remonta a 28 rodadas das quatro yugas, o que significa muitos e muitos milhares de anos. E aí então o Arjuna, perplexo com essa fala de Krishna, pergunta: Mas como assim, se eu e você estamos aqui agora e você é meu primo, você nasceu na mesma família que eu, né? Somos contemporâneos, conterrâneos. Como assim você há milhares de anos falou esse ensinamento, né? E aí Krishna, ele diz para Arjuna: muitos e muitos nascimentos meus e seus se passaram. A diferença é que você não se lembra de nenhum deles e eu me lembro de todos, né? Então, isso é o que Krishna diz para o Arjuna. Então, ele está colocando aqui, né, essa distinção entre Deus e o ser humano. Então, o ser humano é esse que tem a mesma natureza espiritual eterna de Deus. Porém, o ser humano ele cai na ignorância e, portanto, ele também cai no esquecimento a respeito de toda a sua história, tá? De modo que a nossa lembrança dessa própria vida que a gente tem aqui, ela não é completa, né? Eu já disse isso para vocês, tá? A maior parte de nós, por exemplo, viveu os primeiros anos da infância e nós não nos lembramos de nada do que aconteceu nesses primeiros anos de infância.
tá? Se eu perguntar para alguém aqui, me fala aí uma cena de quando você tinha 1 ano de idade. Você não vai se lembrar. No entanto, é um fato que você estava ali, você existiu, você estava vivendo aquela experiência. Portanto, ela existe, mas a tua memória não te dá acesso a ela. Krishna diz que da mesma forma acontece com toda a nossa existência, né? Ele vai dizer assim que todo o nosso passado, que é um passado assim, ó, incalculável, né? A gente não se lembra, né? E Krishna diz: a diferença entre você, Arjuna, e eu é que eu me lembro. Então eu posso dizer que há milhares de anos atrás eu falei esse ensinamento lá para o Deus do Sol no início dessa era, né? E aí então Krishna segue explicando sobre esse mistério que é a sua manifestação, o seu aparecimento nesse mundo, tá? Então essa é uma parte mística aqui do texto. Então vamos seguir. Vocês estão vendo aqui, né? Então a gente parou no verso número 6, onde Krishna diz que mesmo que eu seja não nascido, tá? O termo aqui é aja, né? Já é a raiz que deu o gen e o gênese do grego. Já quer dizer nascer. Aja quer dizer não nascido. Então Krishna diz: embora eu seja não nascido, e Avyaya Atma, né? Ou seja, o meu eu, o meu Atma, o meu eu espiritual é Avyaya, ele é imutável, eterno. E ele diz: embora eu seja o Ishvara, o que que é o Ishvara? É o Senhor, né? De todos os bhutas, ou seja, de todos os seres vivos, de todas as entidades vivas. Ele diz: ainda assim, usando a minha Prakriti, então ele descreve que essa própria energia material, né, que a gente chama de Prakriti, é dele, né, faz parte da natureza dele, essa natureza material. Eu nasço pela minha própria Maya, né? E Maya aqui foi traduzido como vontade, mas Maya seria um poder. Atma Maya, essa palavrinha que aparece aqui no final do verso. Tá? É o meu próprio poder de me manifestar, né? De nascer, entre aspas, aqui nesse mundo pela minha própria vontade. No final da aula passada, o Marcelo havia perguntado sobre Arjuna saber ou não saber que Krishna era divino, né? Era Deus. E aí eu expliquei para vocês que em todas as histórias, as passagens, né, sobre a história da vida de Krishna, fica o tempo todo esse, é como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde, né? Porque ele tem esse poder que é chamado de Yoga Maya, que é o poder de ocultar a sua natureza divina e fazer com que ele pareça um ser humano comum, né? Então isso faz com que as pessoas se pensem nele como uma pessoa. Isso acontece devido seu próprio poder seu poder ilusionista, né? Que é chamado de Yoga Maya. Só que em alguns momentos ele retira essa Yoga Maya e permite com que algumas pessoas próximas tenham um vislumbre da sua natureza espiritual, né? E isso é o que acontece em algumas passagens aqui nessa conversa, nessa relação entre Krishna e Arjuna, tá? Em alguns momentos, Krishna se revela para o Arjuna como Deus. Em outros momentos, ele faz com que o Arjuna continue
se relacionando com ele como apenas um primo e um amigo. Bom, e aí então, Krishna diz no verso número 7 o motivo pelo qual ele aparece. Então ele vai dizer assim: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati. Então ele diz assim que quando existe um declínio, tá? A palavra glanir quer dizer assim uma redução, uma queda da presença do Dharma nesse mundo. Tá? O que que é o Dharma? Vamos lembrar, né? São as virtudes que protegem a harmonia entre os seres, que aí se inclui a justiça, a ordem, né? O bem-estar do mundo. Então, o Dharma é responsável por tudo isso, manter o equilíbrio desse mundo. No entanto, o ser humano, ele tem esse potencial de agir favorável ao Dharma, como ele também tem esse potencial de perturbar o Dharma, né? Por quê? Porque é da natureza desse mundo as dualidades, né? A ordem, a desordem, o cosmos e o caos, né? As virtudes e os vícios. É dito, inclusive, que nessa era, a Kali Yuga, as virtudes e os vícios, elas habitam o mesmo ser, ou seja, cada ser humano tem assim dentro de si um potencial de virtude e um potencial de vício. Tá? Na visão védica, não é que assim existem pessoas que são absolutamente puras e virtuosas e outras pessoas que são absolutamente decaídas e como é que a gente fala assim, desviadas, né? Não, não é assim. Você não faz essa distinção radical entre pessoas boas ou pessoas más. O que acontece na Kali Yuga é que dentro de todo ser humano existe o vício e a virtude em potencial, né? Nós somos nossos próprios anjinhos e diabinhos dentro de nós. E Krishna está aqui dizendo que sempre que existe um declínio do Dharma, tá? Ou seja, as coisas se encaminham para o vício e, consequentemente, né, existe um aumento. Então, aqui, ó, abhyutanam, um aumento do que? Do adharma, né? Então, o declínio das virtudes e o aumento dos vícios. Aí, Krishna diz: Eu mesmo me manifesto. Uhum. Então, Krishna se coloca aqui como essa medida, né, de equilíbrio do universo, onde quando a balança ela está começando a ficar muito descompensada, né, ele é essa força que restaura o equilíbrio. Então, isso é muito interessante da gente olhar, né, porque faz parte da nossa arrogância, do nosso orgulho, achar que nós estamos no controle de tudo. E que nós é que temos assim nas nossas mãos o destino do mundo, né? Nós é que decidimos isso. Em parte isso é verdade, tá? Porque todos nós temos alguma parcela de responsabilidade e influência sobre o mundo, né? O mundo sofre o impacto das nossas ações. Isso é uma verdade. Porém, muitas vezes o ser humano, ele aumenta esse senso de poder e acha que ele é que está no controle de tudo, né? Quando na verdade, tá, se a gente for ser bem humildes e sinceros, a gente vai ver que o ser humano ele tem uma capacidade muito precária de estabelecer
uma ordem, uma harmonia maior, né? De modo que, se essa ordem ou esse equilíbrio existem, isso acontece por uma força superior, né? Não é exatamente o ser humano que produz isso. Então, essa é a visão védica. Então, no fundo, por detrás existe essa natureza espiritual maior, né, que está cuidando, zelando do equilíbrio das coisas. E até mesmo essa desordem do Adharma, tá? Ela está dentro, ela faz parte dessa ordem maior prevista dentro do cosmos, né? Ou seja, dentro das leis do universo, está previsto a possibilidade de ter essa oscilação entre Dharma e Adharma. Isso que para nós, né, pode parecer uma coisa assim muito assustadora em termos de quanto está sendo equilibrado ou desequilibrado, né? Do ponto de vista macro do universo, essa oscilação ela está dentro de uma ordem, dentro de um equilíbrio maior que está sendo cuidado, né, pela grande força espiritual do universo, que é Deus. E Krishna está dizendo aqui nesse verso que quando existe esse declínio muito grande do Dharma, né, e o aumento do Adharma, ele mesmo intervém nessa situação. E era isso que ele estava fazendo ali naquele momento, né? E aí então ele diz assim no verso 8 por que que ele faz isso. Tá? Então ele diz assim, ó, Paritranaya sadhunam. Então ele diz que o objetivo dele é proteger, cuidar dos sadhus. Tá? Então veja essa palavra sadhunam, são os famosos sadhus. Então, sadhu é uma palavra em sânscrito que indica as pessoas que se dedicam a uma vida espiritual, que buscam praticar virtudes, né? Que têm, assim, uma bondade muito presente no seu coração. Então, essas pessoas são chamadas de sadhus, que é muito próximo também da palavra, a nossa palavra santo, tá? Alguns dizem que vai vir até da mesma raiz, o sadhu e o santo. Só que para gente santo tem um sentido assim muito extremo, né? Santo é uma coisa assim quase inalcançável, de pouquíssimos seres que atingem um grau de pureza, né? E aqui não é nesse sentido, tá? Sadhu é simplesmente são essas pessoas que têm ali um senso de bondade muito presente, né? E aqui ele traduziu como justos, né? Mas são pessoas virtuosas, boas. Então, o Krishna diz que é para proteger essa bondade que ele se manifesta e vinashaya chadushkritam. Então, o que que é dushkritam? Dushkritam é a ideia de malfeitor, tá? Krita é a palavra que quer dizer fazer e dush é esse prefixo que indica mal, ruim, né? Como a própria palavra dukkha, que significa sofrimento. Então, o dushkritam é a pessoa que está fazendo mal, né? Que ela está realmente envolvida com muitas ações perniciosas. E aí Krishna diz para o vinasha, né? Para a destruição disso. Aí a gente pensa assim, nossa, agora essa narrativa aqui, né, desse Deus vingador lá, igual por exemplo, na história da Arca do Noé, né, onde ele precisa jogar um dilúvio para matar todas as pessoas que estavam cometendo pecados, né? É importante voltar agora porque eu acabei de dizer para vocês, tá, que na visão védica esse sadhu e esse dushkritam
Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. Hum? De modo que não é que Krishna necessariamente, né, ele vai proteger alguns e condenar outros ou aniquilar outros, né? Senão que a presença divina na vida de uma pessoa tem o poder de reduzir os seus vícios, a sua ignorância, as suas más ações e despertar as suas virtudes. Tá? A gente pode entender dessa forma, né? Como uma coisa que está acontecendo entre os nossos sadhus e dushkritams, né? Dentro de nós, ou seja, os nossos bons e maus sanskaras. Né? E para isso, então, né? Além disso, então Krishna tem esse poder, né, de promover a virtude e aniquilar o vício, e dessa forma, então, Dharma Samsthapanarthaya, quer dizer assim, restabelecer o Dharma, então, restabelecer a ordem, a harmonia, o equilíbrio. E aí ele diz: para isso eu nasço. Então, a palavra Sambhavami. Que é interessante também que não é a raiz aqui, não é o verbo nascer, é se manifestar, tá? Bhava quer dizer manifestar-se, vem da raiz bhu, né? Que significa ser. Então, sambhavami, eu me manifesto, yuge, era após era, né? Ciclicamente eu estou me manifestando. Então, para a promoção da virtude, a aniquilação do vício e o estabelecimento do Dharma. E aí ele diz no verso 9, ele diz assim que a pessoa que desse modo conhece verdadeiramente o meu divino nascimento, aí ele usa a palavra nascimento, tá? Então aqui, ó, a pessoa que conhece, tá? Então essa evam yaha, essa pessoa que Veti Tattvataha, que conhece a verdade do meu divino, então aqui é Divyam, a palavra divino, do meu divino Janma, nascimento, e Karma, das minhas ações divinas. Então, o que acontece com essa pessoa que conhece essa natureza de Krishna? Esta pessoa, ó Arjuna, não obtém renascimento após deixar o corpo. Então vamos lembrar que dentro dessa visão védica, a gente acabou de falar isso ali no início dessa aula, né? Nós estamos constantemente passando por diferentes vidas, em diferentes formas de nascimento nesse mundo. Tá? Isso a gente chama de o ciclo de samskara, o ciclo de samsara, né? Não é sanskara, samsara, ah, que acontece devido ao karma bandha. Vamos lembrar o que que é o karma bandha? É o cativeiro do karma, tá? Então, todas as minhas ações, elas vão me levando para um apego ao fruto, de modo que eu desejo uma continuidade da minha existência nesse mundo, para que eu possa obter os frutos das minhas ações. Isso acontece tanto de um dia para o outro, quanto de uma vida para outra, né? Se o que eu estou fazendo hoje é visando o resultado que eu vou ter amanhã, e o que eu estou fazendo nesse mês é visando o resultado que eu vou ter no mês seguinte, o que eu estou plantando esse ano é visando o resultado que eu vou colher no ano que vem.
Da mesma forma, Krishna diz que acontece da gente estar plantando nessa vida o que a gente está querendo colher lá na próxima. Então a gente espera uma continuidade da existência nesse mundo e, portanto, essa continuidade nos é concedida pelas leis do universo, que te permite então vir novamente uma outra vida para poder se apropriar dos frutos das suas ações. Mas Krishna está dizendo aqui que uma pessoa que se volta para ele e contempla a sua natureza espiritual, ela é marcada de tal forma que esses ciclos de renascimento se esgotam, são eliminados. Hum? Então, por isso ele diz que essa pessoa, ela Tyaktva Deham, que é Tyaktva? Quer dizer abandonar, deixar, Deha, o seu corpo físico. Ela Naiti, ela não vai Puna Janma, nascer de novo. O que vai acontecer com ela? Aí Krishna diz aqui ó, de uma forma muito simples. Mammeti Saha Arjuna. Ele vai dizer assim: esta pessoa vem a mim. Então, essa pessoa não renasce mais nesse mundo, essa pessoa vem a mim, ou volta para mim. Né? Essa maneira como Krishna diz aqui. Hum. E aí, vamos só mais um verso. Ele atesta isso, dizendo que isso já aconteceu com muitos. Então, ele vai dizer assim, ó, que livres de raga, o desejo, de bhaya, de todos os medos, e de Krodha, de toda a raiva, de toda a ira. Man maya mam upashritaha. Man maya quer dizer assim, absortas em mim. E mam upashritaha significa assim, entregando-se incondicionalmente a mim, de uma maneira ingênua. Não, ele vai dizer assim, ó. Bhavo Jnana Tapasa Puta, quer dizer assim, ó, tendo se purificado pela austeridade, o tapa do conhecimento. Então, essa pessoa que adquiriu conhecimento, ele diz aqui que ela é purificada pelo tapa, que é a austeridade do conhecimento. Ah, que purificação é essa? A remoção da ignorância. Né? Então a gente remove a ignorância, que é a sujeira que encobre a natureza do eu espiritual, e com isso há a purificação do conhecimento. E aí ele diz assim que essas pessoas que despertaram o conhecimento, que se libertaram dos desejos, medos e ira, que estão absortas na contemplação da minha natureza espiritual e que, portanto, se entregam a mim e dependem unicamente de mim, essas pessoas que fizeram isso no passado alcançaram a minha natureza. Então ele diz Madhvavam Agataha. Tá? Então, essa Agatha quer dizer alcançar, Madhvavam, minha natureza. Ok? Então, paramos aqui. Algum comentário, gente? Marcos, eu fiquei na dúvida lá no começo. Tá me ouvindo? Agora tô. Sua voz veio vindo baixinha, assim, até Tá. que. Eu fiquei na dúvida lá no começo, quando Krishna
ele fica na. Quando Arjuna, Krishna dá o poder ele para Arjuna ver ele, é isso? Ou ele se Certo? mostra de uma forma que, mesmo com uma certa ignorância, Arjuna pode ver ele? Uhum. Essa é a As minha. duas coisas, se eu Hã? entendi a sua questão. A ideia é a seguinte: Krishna está aqui camuflado por essa energia que a gente chama de Yoga Maya. Tá? Isso é descrito em algumas passagens mesmo da Bhagavad Gita. Então, ele está aqui, assim, para todo mundo é como uma pessoa comum. Né? Para algumas pessoas íntimas, como eu expliquei até na aula passada, histórias quando ele era criança em relação à sua própria mãe, né? Que em alguns momentos ele consentiu que a sua mãe visse ele como um ser divino. Em alguns momentos, para algumas pessoas íntimas, ele remove essa yoga maya, ou seja, como se ele tirasse a camuflagem, e aí a pessoa tem esse vislumbre de que ele é Deus, de que ele é esse ser Ele tira a absoluto. camuflagem dele ou ele tira o que está encobrindo a mente do outro? Essa era a minha dúvida. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Porque essa camuflagem dele é ao mesmo tempo a ignorância que encobre os seres, né? O conhecimento dos seres a respeito dele. Então, quando ele tira a camuflagem dele, ele também está tirando aquela crosta de ignorância da mente daquele ser para que ele o veja, né? Isso vai aparecer de uma forma bem rica no capítulo 11, tá? Se a gente chegar lá, se o mundo não acabar antes disso, né? A gente vai ver ali a maneira, né, como na Bhagavad Gita descreve quando o Arjuna pede para Krishna para que ele possa vê-lo como o ser absoluto, e Krishna dá então uma ele cria uma espécie de um transe assim e deixa o Arjuna contemplar aquela natureza toda, né? Só que o Arjuna, ele, enquanto humano que ele é, ele não dá conta dessa visão tão ampla, né? E ele fica até assim um tanto aterrorizado com isso. E aí ele vai pedindo para Krishna, Krishna, menos, menos, volta aqui para você na forma humana. Para mim é melhor eu lidar com você dessa maneira, né? E aí Krishna volta para essa forma humana. Então isso é o que acontece ali no capítulo 11. E Marcos, fiquei fazendo um paralelo com o cristianismo aqui na minha cabeça, né? Que o Cristo também tem um momento que acontece a transfiguração. E Pedro, João e Tiago veem ele na forma divina, vamos dizer assim, né, dele, que também não estava aparente até então. E aí você está falando que o Krishna também faz isso. Tem momentos que ele se revela, né, divinamente. E aí eu fiquei pensando, quando ele fala aqui da não reencarnação, né, quando a pessoa se volta para ele e consegue então se liberar da roda de samsara, no cristianismo, essa liberação se dá se você chegar a ser santo em vida, né? Se você chegar no nível de chegar à santidade, você então vai se liberar do inferno, que não é a reencarnação que eles tratam, né? Aqui, essa liberação, ele não, os Vedas não entram, os Vedas não, o Bhagavad Gita não entra na especificação de que nível de entrega ou de contemplação que tem que se ter, porque, por exemplo, na ideia da santidade, o pecado ainda está presente, mas está tudo voltado para Deus, né? Então, a pessoa ainda peca até o fim, porque ela é humana, mas ela está totalmente voltada e inebriada por Deus. E aqui o Krishna diz, né, que a pessoa que estiver voltada para ele, né, entregue para ele e não mais presa às atividades, né, que você disse
dessa atividade que é desse apego aos frutos, né? Hum, uhum, Então, tem alguma especificação nas palavras de Krishna de que nível é esse para que não se reencarnem, tem? uhum. De desenvolvimento Sim, espiritual? sim. Sim, isso vai ser falado muitas e muitas vezes em várias passagens da Bhagavad Gita. Né? E aqui ele já diz algumas coisas, né? Ele diz, por exemplo, que essa pessoa ela se libertou de Raga, Bhaya e Krodha, né? Ou seja, ela se libertou dos apegos, dos medos e da ira, né? Aí ele vai dizer assim que essa pessoa, como você disse, ela está inebriada na contemplação da minha natureza espiritual, ou seja, mesmo que essa pessoa possa ter suas falhas humanas, ela tem um encantamento tão grande, né, pela natureza espiritual, que essa se torna a força predominante de atração, né, da sua mente. Então, a sua mente ela é muito atraída para isso, né? E Uhum, aí, então, Krishna diz também, né, essa pessoa ela vai desenvolvendo um senso de entrega, né, de que a sua própria existência e a sua própria segurança repousa nessa natureza espiritual. Tem uma passagem muito bonita na história da vida do Krishnamacharya, que foi um dos nossos grandes professores, né, no século passado. Foi um período em que começaram a aparecer esses vendedores de seguros, de vida lá na Índia. E aí dizem que num determinado momento bateu na porta da casa dele um vendedor de seguro de vida, né? E aí o Krishnamacharya recebeu a pessoa e aí ele falou: Bom, eu sou um vendedor de seguro de vida, eu vim aqui te explicar, né, que eu estou vendendo um seguro de vida. Daí ele só falou assim: Mas que seguro de vida? Meu seguro de vida é Ishvara, é Deus, né? E aí mandou o cara embora. Ele não quis nem ouvir o que que era o seguro de vida que ele estava propondo. uhum, uhum, Então, a pessoa ela tem essa confiança na natureza espiritual que é tão forte, né, a ponto de pacificar nela todos os apegos, medos e iras, né? E ela está se sentindo tão atraída para essa natureza espiritual que isso consente a ela que ela não vai renascer mais aqui, né? Ela volta para a natureza de Deus, né? Então, Krishna já dá aqui nesse verso mesmo que a gente acabou de ver bastante pistas, né, a respeito do que é esse estado de liberação. Mas isso vai ser enfatizado em muitos e muitos versos, tá? Vai ser explicado isso. No capítulo 8, Krishna também é bem direto em dizer que a pessoa, quando chega no fim da vida dela e o pensamento predominante dela é Deus, é a natureza de Deus, essa pessoa retorna a Deus, né? E aí ele vai dizer assim e em seguida ele diz assim, conforme o pensamento predominante, na mente desse ser, isso determina qual vai ser o próximo estado de existência que ele vai alcançar. uhum. Legal. Então, no fundo, tudo é muito lógico, né? Se, por exemplo, o meu pensamento predominante agora é tomar um café com pão e manteiga, né? É muito provável, há muita chance de que daqui a alguns minutos eu vou estar lá na cozinha comendo um pão com manteiga e tomando café. Por quê? Porque o meu desejo predominante é esse, então todo o meu ser se encaminha nessa direção. Uhum, Tá? Não é uma força arbitrária que vem do nada e me leva para aquilo. Tá? É o meu próprio desejo mais profundo que me leva. uhum, Essa é a lógica. uhum. Legal. Certo? Então, por isso a gente tem que realmente cuidar de quais estão sendo os nossos desejos mais profundos.
Marcos, Última, diga. eu estava pensando aqui, o universo, ele, de certa forma, tem que ser econômico, né? Ele não vai gastar energia para aquilo que é desnecessário. Se a pessoa não se sente mais atraída por nenhuma experiência aqui da Terra, né? Porque a gente vem aqui para viver as experiências e tirar resultados delas, né? É natural que a pessoa não reencarne mais né, aqui na Terra. Ela precisa prosseguir, é que nenhum aluno numa escola, ele já aprendeu todo aquele conteúdo, digamos assim, ou pelo menos assimilou grande parte dele, não há razão para ser retido naquela escola, ele tem que prosseguir, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma lógica, né? Exatamente, é bem isso. Tá? A gente vem aqui porque a gente quer ter a experiência daqui, e quando a gente tem o suficiente dessa experiência, a ponto da gente saciar o nosso desejo por essa experiência, a gente vai seguir para outra, né? Que não precisa mais ser aqui. Tá? É bem isso. Não deixar o bolo queimando no forno, né? Uhum. Se você deixa tempo demais, queima. É. Tá ótimo. Obrigada, Marcos. Fernanda, ia dizer alguma coisa? Vi você abrindo a tua câmera. Não sei se ela tá aí ainda. Então, sim, eu ia dizer que eu estou gostando muito de participar e Ah, agradecer. tá bom. Obrigado. Teu gatinho acho que tá gostando também. Tá dando Minha filha voltas aí. também. Ó, tá todo mundo Ah, aqui oi, participando. Nicole. Então é isso, gente. Muito bem. Seguimos aí na quarta que vem. Uma boa semana para vocês e até lá. Boa semana. Tchau, Tá, tchau. pessoal. Obrigada. Boa tarde aí. Tchau. Boa semana.